Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Batista e hoje gostaria de estar conversando com vocês sobre direito penal. E dentro da matéria de direito penal, eu vou tratar sobre um crime específico chamado peculato culposo. Bem, pessoal, quando a gente fala de peculato culposo, é importante que você saiba que você está tratando de um fato criminoso que é próprio de funcionários públicos. Então, quem é que pode cometer o peculato culposo, como regra geral? Funcionários públicos. E, claro, que para a gente entender um pouco melhor o que seria um peculato culposo, vamos estudar primeiro a sua base, que é o crime de peculato, na sua modalidade principal. O peculato, vamos dizer aqui o peculato doloso. O que é o peculato doloso? Segundo a lei, é apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Você vê que nessa modalidade de fato criminoso, você tem uma pena de reclusão de 2 a 12 anos, além da multa. Uma hipótese que a gente pode destacar para o peculato na sua modalidade básica é, por exemplo, o policial militar que recupera um celular. Vamos dizer que seja um iPhone 15. E esse celular novo, ele decide que, em vez de devolver, ele se apropria daquele bem. Em vez de ele entregar na delegacia, ele se apropria. Você vê que ele tem a posse daquele bem. Ele não precisou entrar na casa de ninguém, ele não precisou retirar de ninguém. Ele já tem a posse, ele recuperou o bem. Sendo que, em vez de ele devolver o bem, de entregar, de apresentar esse bem na delegacia, ele se apropria desse celular. Nesse caso específico, o policial militar ele vai cometer o peculato. Nesse caso, o peculato, a apropriação. Ele se apropriou do bem que ele tinha a posse, sujeito a uma pena de 2 a 12 anos. Agora, a modalidade culposa, que é a que interessa a gente, que é o fato principal desse vídeo, é uma modalidade que o funcionário público, pode ser um policial militar, pode ser um auxiliar da justiça. O funcionário público, ele, na verdade, não quer cometer o fato criminoso. Como o próprio nome indica, ele é sem querer, ele é culposo. Ou seja, houve negligência, imprudência ou imperícia no ato do funcionário público. Ele agiu por distração, ele pisoteou, ele deu mole, ele vacilou, ele não queria cometer esse fato criminoso. E é uma modalidade bem comum na administração pública. Aqui a gente pode desenhar uma determinada situação. Vamos dizer que o policial militar ele trabalha na RUMB, na reserva de armamento de uma unidade militar, mas que por distração ele deixou a porta aberta quando foi no banheiro. Um outro policial militar que se aproveitou da oportunidade, ele subtraiu armamento daquela reserva de armamento. Claro que o policial militar vai ser responsabilizado criminalmente, mas o policial que relaxou, que deixou a porta aberta, você vê que ele foi ali negligente, com o cuidado que ele deveria ter saído e fechado a porta, ele esqueceu a porta aberta e facilitou o cometimento do crime por outro militar. Nesse caso, ele fica sem ser responsabilizado? Óbvio que não, ele vai ser responsabilizado, sendo que ele não quis cometer aquele fato criminoso. Ele cometeu por risonhação, ele vacilou, ele deu mole, ele foi negligente. Nesse caso específico, ele será responsabilizado pela sua modalidade culposa, que diz o quê? Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena, obviamente, é menor, ele não queria cometer detenção de 3 meses a 1 ano. Bem, pessoal, aqui tem uma situação que é bastante interessante. Embora o policial, no caso eu estou desenhando a história de um policial, mas isso serve para qualquer funcionário público. Bem, se o policial ele reparar o dano antes da sentença final irrecorrível, ou seja, antes do trânsito julgado, antes do juiz bater o martelo e dizer não há mais recurso,
você vai perceber na lei que há extinção da punibilidade. Normalmente, como acontece na prática, no caso do militar, ele pode decidir pagar. Ele viu que ele pode ser condenado, ele pode ser absolvido lá na frente? Pode, mas ele pode ser condenado. Ele decide pagar o prejuízo. Nesse caso, como ele pagou o prejuízo, há o quê? A extinção da possibilidade do juiz punir ele. Ou seja, como é impunível, extingue-se o processo, a extinção do processo. Ou seja, não haverá mais processo porque há extinção da possibilidade do agente público ser punido. Então, gente, como a gente viu, se ele paga, acaba a possibilidade dele ser responsabilizado penalmente, dele ser punido penalmente. E se o juiz bate martelo e condena, e posteriormente ele paga? Bem, gente, a pena a qual ele é condenado, ela é reduzida pela metade. Há ainda um benefício. Claro que a gente viu que a pena é extremamente curta, é uma pena pequena, mas ainda é uma pena com medidas privativas de liberdade. Bem, pessoal, esse foi um vídeo rápido, sem aquela finalidade de entrar muito no tema. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixe o seu like. E se você gostar mais desses tipos de vídeo, comente aqui. Fale de um tema que você quer que eu faça um novo vídeo, que eu farei um novo vídeo desse tema. Muito obrigado, meus amigos, e até o próximo vídeo.